obrigado pela questão de ordem, senão a gente Isso, repete. que eu vou colocar. Perfeito, agradeço a questão de ordem. Primeiro, novamente, bom dia a todos, né? Eu vou suprimir para efeito só de otimização de processo que cada um fale, já testamos os equipamentos, né? Eles estão ok na primeira reunião que tivemos anterior a essa, então já nos saudamos, né? E invocando a presença de Deus, eu considero aberta a nossa reunião extraordinária. Qual é o número dela, Léa? Sexta, A reunião extraordinária da DEC, para tratar de um único tema muito importante para a AGER, que é para corrigir um ato, tá? Trata-se do AGER PRO 2022-01546, José Eduardo Medina, Mercier Medina, o resumo do assunto: contratação de pessoal da contratação temporária de servidores no processo seletivo edital 001-2022, AGER-MT. Quem trouxe esse assunto a pedido do Tiago foi essa presidência, e peço para a Léa colocar o relatório e voto para que a gente possa fazer a devida apresentação, para em seguida tratarmos desse assunto. Ele é bastante simples, mas complexo se a gente não desfizer um ato. A hora que puder projetar, Léa, aí a gente faz a devida explanação. Perfeito. Então, trata-se do processo GERPRO 2022-01546, o interessado é José Eduardo Mercier Medina. O assunto é contratação temporária de servidores na GERMT, processo seletivo edital 001-2022 da GERMT. Relator Luiz Alberto Nespolo, voto 026-2022. Trata-se de processo administrativo referente à contratação temporária do candidato José Eduardo Mercier Medina, em razão da sua aprovação no processo seletivo objeto do edital 001-2022 da GERMT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, DOE-MT número 28221, de 07 de abril de 2022. Em 27 de setembro de 2007, foi pactuado o termo de compromisso de ajustamento de conduta. TAC entre o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, MPMT, Estado do Mato Grosso, e esta AGER-MT. Já em 8 de fevereiro de 2019, nos autos 82807-2011-811-0041, o juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular homologou a transação extrajudicial descrita com o primeiro aditivo ao termo compromisso de ajustamento de conduta em 25 de setembro de 2007, firmado entre o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, MPMT, Estado de Mato Grosso, e Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, a GERMT, que previu, em sua cláusula 4ª, item 2.b, a contratação temporária de servidores por parte da GERMT. Em cumprimento à obrigação da contratação temporária, a GERMT adotou Em cumprimento à obrigação da contratação temporária, a GERMT adotou providências necessárias para a realização do competente processo seletivo. Em 2 de julho de 2020, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Mato Grosso, o edital processo seletivo número 001-2020, a GERMT, processo administrativo 163-852-2019. A homologação do resultado final do referido edital foi devidamente publicado no DOI, Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 27.902, de 22 de dezembro de 2020, onde constaram um total de 23 candidatos aprovados e 19 candidatos classificados, sendo os demais eliminados nos termos do citado certame. O chamamento dos 23 candidatos aprovados se deu por meio de convocação publicada no Diário Oficial Mato Grosso de 27924, de 27 de janeiro de 2021, que estipulou prazo e condições para apresentação dos candidatos e assinatura do contrato temporário. Esgotado o chamamento dos candidatos classificados, restaram contratados 14 candidatos, sendo 6 analistas reguladores e 7 inspetores reguladores. Dentre os servidores contratados, constou o candidato, ora interessado, José Eduardo Mercier Medina, que assinou o contrato temporário número 006-2021, com vigência de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021, juntado ao presente processo sobre o Código do Expediente AGER-CAP 2022-07255. O contrato temporário de número 006-2021 teve sua vigência encerrada em 14 de março de 2021 e não foi prorrogado conforme termo de encerramento juntado ao presente processo sobre o Código do Expediente AGER-CAP 2022-07-256. Ocorre que, após os dois editais
001-2020 e 001-2021 não foram preenchidas todas as vagas. Dessa forma, para dar integral cumprimento ao TAC, foi publicado no dia 7 de abril de 2022, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28221, o edital 001-2022, a GERMT. A homologação do resultado final do referido edital foi devidamente publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28260, de 07 de junho de 2022. Pelo mesmo edital foi devidamente publicado no DOI MT, número 28260, de 7 de junho de 2022. Pelo mesmo edital foram os candidatos aprovados convocados para assinatura do contrato temporário. Dentre os servidores contratados constou o candidato ora interessado José Eduardo Mercedes Medina, que assinou o contrato temporário de número 006-2022, com vigência de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, juntado ao processo sobre o Código de Expediente AGER-CAP 2022-07102B. Por meio do parecer da Auditoria 0548-2022, a Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso analisou a documentação relativa ao edital 001-2022, a GERMT, e destacou a necessidade de observância do disposto no inciso 3 do artigo 18 da Lei Complementar 600/2017, que veda a contratação temporária antes de decorrido 12 meses do encerramento do contrato anterior. A Comissão de Processo Seletivo, após instruir o processo, o encaminhou para o Gabinete da Presidência Reguladora. Despacho número 04818/2022, SRE, AGER, em 14 de junho de 2022, para análise e providência acerca do teor do parecer da auditoria, número 0548/2022, da CGE-MT, e do disposto no inciso 3 do artigo 18 da Lei Complementar número 600/2017. Na mesma data, 14 de junho de 2022, o processo foi remetido, despacho número 04823/2022, GP, AGER, à Advocacia Geral Reguladora para parecer. Em 22 de junho de 2022, a AGER devolveu os autos após emissão de parecer número 491 SGA-CI, PGE 2022 e 085/2022, AGR, que foi homologado pelo Procurador-Geral do Estado conforme documentação juntada ao presente processo sobre o Código de Expediente AGER-CAP 2022-07600. É o relatório. Passo a exprimir o voto. A Lei Complementar número 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9, artigo 37 da Constituição Federal e do inciso 6 do artigo 129 da Constituição Estadual. Em seu artigo 2º, na citada lei complementar, é apresentado um rol de hipóteses que configura a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação temporária. Vejamos, artigo 2º considera temporária de excepcional interesse público o atendimento de situações destacado no item 6, de situações motivadamente urgentes decorrentes de decisão judicial, que é o caso do TAG. Passamos para não ler todas, essa que é aplicável. Desprende-se, portanto, que a hipótese legal que fundamenta a contratação temporária na AGER, que justificou a publicação dos editais 001-2020, 001-2021, 001-2022 da GERMT, é a prevista no inciso 6 do artigo 2º da LC 600/2017, tendo em vista que 8 de fevereiro de 2019, nos autos de número 82807/2011 e 811/0041, o juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular homologou a transação extrajudicial descrita como o primeiro aditivo do termo de compromisso de ajustamento de conduta de 25 de setembro de 2007, firmado entre o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, MPMT, Estado do Mato Grosso e a AGER, que previu em sua cláusula 4ª, item 2b, a contratação temporária de servidores por parte da AGER-MT. No mesmo diploma, LC 600/2017, a previsão de vedação à contratação temporária antes do decorrido 12 meses do encerramento do contrato anterior. Essa vedação é estabelecida no artigo 18, inciso 3º da LC 600/2017, em especial no seu item 3, onde o contratado, segundo os termos dessa lei complementar, não poderá ser novamente contratado com fundamento nessa lei complementar antes de decorridos 12 meses do encerramento do seu contrato anterior. E no único
Parágrafo único disposto no terceiro e quarto desse artigo não se aplicam nas hipóteses do inciso 1, 3, 7, 9, 11, 12, 14 e 16 do artigo 2º, respeitar os prazos máximos estabelecidos no artigo 11 desta lei complementar. Nesse sentido, a CGE emitiu por meio de parecer de auditoria 0548-2022, a GERCAP 2022-07254, ao avaliar a documentação encaminhada pela GER sobre edital 001-2022, a GERMT destacou a necessidade de observância do disposto no comando retrocitado. Vejamos o teor do referido parecer. Conclusão. Alerta-se, no seu item 1.4, conclusão, no item 5, alerta-se que, conforme disposto no inciso 3 do artigo 18 da Lei Complementar número 600/2017, os profissionais que serão contratados não poderão ser novamente contratados com fundamento nessa lei complementar antes de decorrido 12 meses de encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses do inciso 1, 3, 9, 11º, 12º, 14º do artigo 2º da lei. Restitua-se o processo à GER para os devidos encaminhamentos. É possível verificar que o fundamento legal da contratação temporária da GER-MT, inciso 6º do artigo 2º da LC 600/2017, não se encontra nas exceções previstas no parágrafo único do artigo 18, acima transcrito e destacado. Dessa forma, o candidato interessado, José Eduardo Mercier Medina, não pode ser contratado de forma temporária pelo edital 001/2022 da GER-MT em razão do disposto no inciso 3º do artigo 18, LC 600/2017, uma vez que o contrato temporário número 006/2021, juntado ao presente processo sobre o Código do Expediente, número AGER-CAP 2022-07256, pactuado com esta GER-MT, encerrou-se em 14 de março de 2018, portanto, não decorreu 12 meses do encerramento do seu contrato anterior, conforme estabelece a legislação. É nesse sentido que opinou a Comissão do Processo Seletivo por meio de despacho número 04818/2022, RCE, SRE, AGER, de 14 de junho de 2022, AGER 10/2022-04818, e a Advocacia Geral Reguladora, AGR, por meio do parecer número 491, SGA-CI, CI, PGE 2022 e 085/2022, AGR, que foi homologado pelo Procurador-Geral do Estado conforme documentação juntada ao presente processo sobre o Código do Expediente AGER-CAP 2022-07600. Vejamos o trecho do parecer jurídico. Logo uma vez encerrado seu contrato no dia 14/3/2022, o senhor José Eduardo Mercier Medina não pode ser novamente contratado pela GER-MT até o dia 13/3/2023. Assim sendo, sua contratação por meio do contrato temporário de prestação de serviço número 006/2022, assinado no dia 8/6/2022, folha 141, 144, deve ser declarada nula. Vale registrar, contudo, que, não obstante tal nulidade, nada impedia a participação do candidato do processo seletivo mencionado, de modo que não será nula sua contratação futura, desde que o processo seletivo número 001/2022, da GER-MT, ainda esteja vigente e já tenha transcorrido o prazo de 12 meses do encerramento do contrato anterior, ou seja, a partir de 14/3/2023. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela nulidade do contrato temporário de prestação de serviço número 006/2022, em decorrência da vedação contida no artigo 18, terceiro da Lei Complementar 600/2017, e recomendamos que os autos sejam levados à diretoria para a declaração de nulidade do contrato e, após sejam realizadas as providências necessárias para o seu cancelamento, com a urgência necessária em decorrência do prazo previsto para o início de vigência do contrato, qual seja, 1/7/2022. Desta forma, tem-se o contrato temporário número 006/2022, GERCAP 2022-07102, pactuado entre esta GER e o candidato José Eduardo Mercier Medina, é nulo por expressa violação legal, considerando que não há impedimento da participação do candidato no processo seletivo em tela, nos termos do parecer jurídico, tão somente a necessidade de observância do lapso temporal previsto na legislação. O candidato deve continuar figurando na lista de classificados para que, na eventualidade de surgir novas vagas e superado o lapso temporal que ora impede sua contratação, seja novamente convocado.
Diante do exposto, e considerando o que consta no inciso 3º do artigo 18 da LC 600/2017, bem como no parecer de auditoria número 0548/2022 da CGMP e no parecer jurídico número 491 SGA-CI TGE 2022 e 085/2022 AGR da Advocacia Geral Reguladora, voto por declarar nulo o contrato temporário número 006/2022 pactuado candidato interessado José Eduardo Merced Medina, determinar o chamamento do próximo candidato classificado, obedecida a ordem de classificação, para preenchimento da vaga em questão. 3. Determinar que o candidato José Eduardo Merced Medina figura na lista dos candidatos classificados. Aqui temos que acertar, figure, para que na eventualidade, de surgir novas vagas e obedecido o lapso temporal previsto na legislação seja convocado. Determina ainda a remessa dos autos com a presente decisão à Comissão do Processo Seletivo para notificação interessada do teor desta decisão e demais providências cabíveis. É como eu voto. Senhores, esse voto foi construído pela Comissão do Processo Seletivo quando percebeu que havia esse erro, né, de condução, dessa previsão legal que impedia, não por não ter sido aprovado legalmente o candidato, mas por ter sido exercer, né, a temporalidade inadequada quanto ao exercício, né, para poder contratar. E, sem mais delongas, começo pela nossa ordem alfabética, a perferir como votam os demais diretores e também se requerem mais algum esclarecimento. Doutor José, em ordem alfabética, por estarmos à distância, como o senhor vota em questão ao nosso único item de pauta? Bom, senhor presidente, senhores diretores, bom dia novamente a todos. Estamos aqui a tratar de um assunto trazido ao presidente pela Comissão do Processo Seletivo. Eu tomei conhecimento dessa pauta com uma mensagem encaminhada pelo presidente na data de ontem, às 15h37, pedindo para que fosse feita uma reunião extraordinária. Às 18h56, o presidente compartilhou o seu voto no mesmo grupo da diretoria da agência. Eu estou em trânsito, confesso que, ao observar a manifestação feita no relatório de voto do presidente, não estou suficientemente esclarecido com relação aos encaminhamentos da conclusão do seu voto, presidente, né? É por entender que houve um equívoco, um erro, como o senhor próprio mencionou, por parte de alguém, né? E aí eu não vejo no voto nenhum encaminhamento na direção de que possa se apurar a responsabilidade de quem cometeu e se isso causou algum dano à administração pública, enfim, se essa pessoa recebeu ou não recebeu o salário, enfim, eu tenho uma série de dúvidas, então nessa direção eu solicito vista do processo. Tá. Sem prejuízo, senhora Leia, concedida só o doutor Felipe, eu acho que requer fala assim de um ponto de vista legal para que não incorra na falha, né? Doutor Felipe, fica à vontade. É só para fazer alguns esclarecimentos, aproveitando já que o diretor José Rodrigues manifestou que não tem muito conhecimento do processo. Esse servidor ele ainda não entrou em exercício e está com a previsão dele entrar em exercício no dia 1º de julho. Por isso que é necessária uma certa celeridade na conclusão dessa situação para evitar que ele entre em exercício e pleiteie futuramente aí indenização pelos serviços prestados em que pese a existência de um contrato aí que a gente considera ser nulo em razão dessa vedação legal. Perfeito, diretor Paulo, à vontade. Eu gostaria de um posicionamento da AGR, presidente, com relação à eventual procrastinação com relação à decisão de anulação, se ela poderia ensejar em algum prejuízo eventual à administração. Não, prejuízo não, Paulo. O que pode ocorrer é que o servidor ele vai prestar o serviço com base num contrato assinado e que foi considerado válido até ser declarado nulo. Então, durante aquele período em que ele prestou o serviço, ele vai ter direito ao recebimento do valor referente ao seu cargo exercido. Mas prejuízo não, porque a verdade é que haveria enriquecimento ilícito caso o servidor prestasse o serviço e a administração não remunerasse
por ter declarado nulo o contrato. Ah, entendi. É só para me informar já uma convicção quando for objeto de deliberação. Doutor Noril, à vontade. Presidente e demais diretores, eu só queria saber, ou deixar informado aqui, que diante da urgência que o Dr. Felipe mencionou aí, se já haveria a possibilidade de a gente deixar uma data prevista para a próxima sessão, presidente, justamente para não ter esse prejuízo e maior ainda para a gente. Tenho certeza que o Dr. José, como sempre, muito consciencioso, podemos conversar aqui. Já fizemos isso em outras ocasiões para não causar prejuízo, né? Se poderia ser a reconvocação já deixar agendada, doutor José, para que não cause o prejuízo que de fato não ocorreu. Ou se ele quer tirar alguma dúvida ainda antes com o Tiago, ou se podemos agendar de comum acordo um retorno com tempo hábil de fazer o diário oficial e impedir que se execute algo que nós temos condições de evitar a tempo, né? Doutor José, acha possível deixar marcado para antes do dia 1º, que dê tempo da diário oficial? O retorno do voto vistos? Acho que o doutor José caiu. Isso, caiu. Vamos esperar um pouquinho para ver se retorna. Perfeito, doutor José. Desculpa, eu caí aí, mas agora já vou. Sim, tranquilo. Fique bem à Olha vontade. a agenda aqui, presidente. Me dá um minuto. Agradeço. Sempre. Ô, presidente, eu consigo fazer essa reunião na quarta-feira, né? Porque dia 1º é sexta. Perfeito. Se vocês puderem agendar na quarta de manhã, para mim não tem problema, não. Aleia, por gentileza, projete a agenda só para ver o que tem na quarta e se podemos fazer essa reunião. E daí já deixamos firmada. Só para ver se não tem algo que nos impeça, fizermos um pequeno ajuste. Bom, na quarta, dia 29, o senhor tem um serviço externo, né? O senhor está no expediente externo, na quarta de manhã. Na verdade, é o dia todo, né, presidente? Eu não consigo ver, mas estou olhando aqui para ver se é algo que eu possa adiar já. Tá bom. Pode vendo o restante. Na quarta de manhã, teria... vamos ver, quarta-feira, o senhor está falando do dia 29, né? Tá joia. Quarta-feira, 29. Eu nem lembro o que é isso aqui. À tarde eu tenho certeza que tem exame. Eu estou num regime especial, mas eu posso entrar à distância. É um preparo para um exame que requer alguns preparos diferenciados que requerem estar mais disponíveis. Só isso. Dá para marcar, tá? Podemos marcar logo cedo, se a gente julgar. Que horário o senhor sugere, diretor José? 8h30, presidente. Tá joia. Quarta-feira, 29, do 6 às 8h30. Às 8h30. Pode marcar a senhora Leia sobrepondo esse compromisso da certo. presidência? Só informo, senhores diretores, que no dia 29, a comissão de garantia fez reserva da sala de reunião. Então, se vocês não se incomodam, teria que ser online. Pode ser, doutor. Não tem problema nenhum. Tá. Então, fica combinado, eu vou passar só para todos os diretores que concordam com o dia, horário e a forma. Então, o doutor José já concordou, né, e ele sugeriu o dia 29, às 8h30 e 100% online. Demais diretores, começando pelo diretor Paulo, em ordem alfabética, de acordo com a proposição? De acordo, presidente. Agradeço, doutor Noril, de acordo com a proposição? Estou de acordo, presidente. Perfeito. Essa presidência agradece a presença de todos e também pela consciência, né, da importância dessa decisão. E desejo um excelente trabalho a todos. Boa viagem, doutor José Diretor. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia, senhores. Bom trabalho. Bom trabalho a todos. Feliz retorno, doutor José.